Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Caroline Amorim, tô eu aqui mais uma vez para um novo corte de um novo vídeo em relação a esse convite que me foi feito pela professora Maria de Fátima, que não canso de dizer que é a nossa queridíssima Fatinha, para esse momento de comemoração tão importante para todos nós que se importam com a condição animal e com a causa animal. Pois bem, qual que é o assunto do vídeo, desse pequeno vídeo agora? É sobre a responsabilidade no cuidado, trato e convivência com animais não humanos na perspectiva jurídica. Recentemente, aqueles que são mais adeptos à causa animal puderam perceber que nós tivemos uma nova lei sancionada em defesa dos animais. Essa lei é a Lei 14.064, de 29 de setembro do ano em curso, de 2020, e ela muda a Lei de Crimes Ambientais. Ela é oriunda aí de um projeto de lei, que era o projeto 1095, do deputado federal Fred Costa, que buscava aumentar a pena para aquelas pessoas que realizassem ou que desprendessem maus tratos aos animais. A gente sabe que a legislação é pensada e é construída por uma análise bem específica em relação à conduta e o comportamento social. Por mais que a gente veja hoje uma interação maior e uma existência inclusive maior de animais de estimação e de animais domésticos dentro da nossa esfera, que é a nossa esfera humana de existência, a gente pôde levantar nas últimas estatísticas dos boletins de ocorrência, que foram os boletins de ocorrência lavrados em função de denúncias de maus tratos, que os animais que eram mais maltratados e que apareciam com maior evidência eram cães e gatos. Por isso, inclusive, esse corte específico dessa legislação de que os maus tratos em relação a cães e gatos podem, inclusive, gerar uma restrição de liberdade mais significativa do que a Lei de Crimes Ambientais trazia, né? Dentro dessa perspectiva, pensando já desde a estrutura constitucional para a infraconstitucional, quando a nossa Constituição Federal veda a crueldade aos animais, a nossa lei infraconstitucional ainda estava muito aquém, e ainda está, na verdade, de uma proteção que seja uma proteção que garanta uma tutela jurídica para esses animais enquanto indivíduos. Por isso a necessidade de se pensar o direito animal como ramo autônomo do direito ambiental, para que a gente consiga construir esse microsistema específico dentro da vulnerabilidade considerada ou alocada para esses animais não humanos, principalmente considerando tudo que foi levantado da ciência, o corte específico da ciência, que faz uma categorização desses animais, dos animais que apresentam o que o Peter Singer traz para nós como o princípio da igual consideração de interesses semelhantes, não no sentido de igualdade literal de direitos, mas no sentido de interesses semelhantes enquanto seres que vivem e sentem. Então, esses animais sencientes, eles precisam mesmo de uma tratativa diferenciada e de uma tutela jurídica diferenciada para tanto. Não estaríamos aqui falando sobre personificação, sobre condicionamento sui generis e etc., né? Que a gente vê aí falando muito dentro das discussões que são discussões sobre o direito animal e sobre a construção de tutelas jurídicas específicas para esses indivíduos. Mas a gente está falando em vulnerabilidade e semelhanças de interesses. Então, por que não pensarmos aí num microsistema que possa começar a ser construído dentro da esfera e da perspectiva jurídica, para que esses animais sejam incluídos na considerabilidade moral e sejam tutelados da forma devida. A nossa Constituição Federal é uma das poucas, literalmente, que traz dentro do seu bojo essa condição que é a condição de vedar a crueldade animal. E tratar os animais ou colocar os animais na proteção jurídica, na tutela jurídica, como a gente também tem uma proteção ao patrimônio público, não é a ideia de quem é animalista e não é razoável para o nosso contexto sociocultural e para o nosso momento atual. Então a ideia é de que legislações feito essas, como também tem outros projetos de lei e um outro muito importante também, que é o projeto que visa a descoisificação animal, que ficou conhecido aí como o projeto Animal Não é Coisa, que também traz aí uma perspectiva muito grande para a gente e uma projeção de ideias
que possa abarcar ainda, que possa reforçar cada vez mais a ideia dos jus animalistas nessa construção de tutela específica para os animais. Ainda não está dentro do que é o ideal, a minha cabeça de protetora é uma, mas a minha cabeça de jus animalista tem que ser com um raciocínio lógico-jurídico coerente. Então, na verdade, os ideários, né, as utopias que nós temos enquanto protetores, elas precisam tomar um pouco de pragmatismo para que a gente consiga colocar na legislação, retirando a ideia extremamente romântica da visão do direito animal e trazendo uma pragmática jurídica mais específica para que a gente alcance literalmente passos importantes nessa construção. Para tanto, fica aí o meu recadinho para vocês. Fiquem atentos em relação às novas legislações e às novas propostas legislativas, porque o direito animal está apenas começando. Nós somos aí construtores e fazemos parte, literalmente, da construção de uma nova história, para que esses animais possam ser considerados enquanto indivíduos vulneráveis, seres que sentem, seres que precisam, literalmente, dessa observação e resguardo de interesses semelhantes de uma vida digna e de um viver bem. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade, foi um prazer imenso estar aqui com vocês e espero revê-los em breve. Tchau, tchau!